Olá galera, mais uma vez a gente aqui para dar aquela força pro Enem ganhar velocidade na resolução de questões. Agora a gente vai entrando aqui com matemática financeira, que é uma área que é bem aplicada no cotidiano, no comércio, na economia, na bolsa de valores, na compra de um automóvel, na culinária e aí vai. Então a gente vai aplicar aqui um pouquinho dessa estatística que está bem presente com os gráficos, com tudo, para que a gente possa ganhar velocidade. Vamos revisar um pouquinho da matemática básica para que a gente chegue lá, e a gente vai dar umas dicas para que a gente possa calcular porcentagem, quanto por cento um número representa de outro, utilizando um fator multiplicativo, certo? Mas primeiro vamos ver aqui a forma fracionária. Existe a forma decimal e a porcentagem. Então, o que é uma porcentagem? A gente já sabe que é uma fração que tem um denominador 100. Então, quando a gente tem 30 sobre 100, já está escrito na forma de porcentagem. Então, a gente pode também escrever na forma decimal 0,30 ou 30%. 7 sobre 100, 7 centésimos. Se ligar que se o 7 tivesse aqui 7 décimos, seria 70 centésimos, porque a gente considera as duas casas decimais depois da vírgula. Porcentagem, duas casas decimais depois da vírgula. E aqui é 7% e não 70%. 70%, o 7 estaria na casa dos décimos. 99%, 99 sobre 100, 99 centésimos, 99%. Certo? Então, como escrever, por exemplo, 3/5 na forma percentual? Você tinha que pagar R$5 e pagou 3. Você pagou quanto por cento? 3 representa quanto por cento de 5? Então, uma forma que a gente podia fazer isso aí seria efetuar uma divisão. Uma fração representa uma divisão. Se eu escrever até centésimos, eu estou se eu considerar até centésimos, eu estou na forma percentual. Então eu posso dividir. Quantas vezes 5 cabe dentro de 3? Nenhuma vez, 0 vezes. Então eu vou transformar em 33 unidades em 30 décimos, ponho uma vírgula. 30 décimos, ponho uma vírgula, porque logo após a vírgula vem décimos. Vai dar 6. 6 décimos vezes 5 dá 3 inteiros ou 30 décimos. Sem resto, é divisão exata. Então vamos lá. Então observem que 6 sobre 10 é igual a 60 sobre 100, ou 0,6 é igual a 0,60, que é igual a 60%. Uma forma mais direta de fazer isso seria utilizando as frações equivalentes. Então a gente tem aqui 3/5, por exemplo. Eu quero uma fração que tenha um denominador 100. Então eu vou pensar qual o número que eu multiplico 5 para virar 100. E o número que eu multiplicar o 5, eu multiplico o 3 para encontrar o quociente igual. Porque se eu multiplicar dividendo e divisor pelo mesmo número, não altera o quociente. Ou seja, numerador e denominador multiplicados pelo mesmo número não vai alterar aqui a resposta. Então a gente vai fazer o seguinte. Já aqui, multiplicando 5 por 20 dá 100, eu vou multiplicar por 20, então, numerador e denominador, obtendo 60%. Observe que se você dividir 60% dá 0,6, 3 por 5 dá 0,6, mesmo quociente. Então, 60%. Então, 3/5 representa 60% de 5. Beleza, gente? Então, continuando aqui. 25 avos. 8 representa quanto por cento de 25? Você tinha que pagar lá R$25, você teve um desconto, vai pagar R$17, tirando R$8 de 25. Você teve um desconto de quanto por cento? Então, você multiplica por 4, porque você vai ter uma porcentagem, 32%. Então, simples. Essas transformações que são diretas, que a gente pode transformar diretamente o denominador em 100. Alguns casos como divisão,
13 representa quanto por cento de 200? Então vamos lá. Observe que se você dividir 200 por 2, você tem 100. Então, basta dividir numerador e denominador por 2. 6,5%. Então, um desconto de R$13. Um produto que custa R$200 seria um desconto de 6,5%. Tranquilo? Então, vamos lá. Mas nem sempre tem como você multiplicar ou dividir e virar 100. É o caso de 7,35 avos. Então, ou você faria como aquele primeiro caso, divide 7 por 35, daria 0,2, seria 20%. Ou a gente usa duas transformações para chegar numa fração equivalente. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos lá. Dividir por 7, numerador e denominador. Certo? Então, dividindo por 7, numerador e denominador, a gente tem 1/5. Multiplicando por 20, agora sim, eu teria 20 centésimos. Então, 20%. 7 é 20% de 35. Tranquilo? Então, aqui, observe que nesse caso a gente teve duas passagens. Primeiro a gente dividiu por 7 para depois multiplicar por 20 e virar 100. Poderia ter dividido 7 por 35. 3/5 na forma percentual, como seria? Vamos lá, pensar sobre 3/5. Você pode usar o processo da divisão. 3 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe em 3? 0 vezes. Transformei em 30 décimos. Coloca a vírgula. Você vê 5/30. Para 30 dá 0. 6 décimos. Que é igual a 60%. Então, 3/5. 3 representa 60% de 5. Beleza, galera? Então valeu aí, um abração para todos. Isto é matemática.